Então, boa tarde a todos, quer para os meus colegas de painel, quer para quem nos está a ver. Cá estamos na reunião ordinária de 14 de julho de 2021 e estamos precisamente neste momento no período antes da ordem do dia. À semelhança do que costumamos fazer, portanto, eu envio umas notas aos meus colegas vereadores e faço um resumo aqui no início da reunião e é isso que vou fazer. Depois fica mais discriminado um bocadinho mais na respectiva ata. Portanto, começo por informar que, reportando-me à última reunião de Câmara, referente a uma informação sobre a intenção de demolição do edifício da Estação de Caminhos de Ferro de Alcáçovas, por parte das Infraestruturas de Portugal. Portanto, como estão lembrados, nós tomamos conhecimento através da comunicação social e também efetuámos algumas diligências no sentido de esclarecimentos, quer esclarecimentos à administração das infraestruturas e também damos conhecimento à Secretaria de Estado. Face a esses contactos, o que fizemos foi... o que fizemos não, portanto fomos contactados quer por um elemento da administração, quer por um diretor das infraestruturas, no sentido de se abrir aqui uma janela para uma conversa, para um acordo, para uma parceria, com vista à não demolição da referida estação. Portanto, entretanto, formalmente recebemos uma comunicação escrita, já enviada pela IP ao município, e que eu vou aqui transcrever dois parágrafos que são elucidativos. Portanto, resumidamente, para concluirmos, o que a IP diz é que, no entanto, mais informa a IP que, e vou citar, não concretizará nenhuma destas intervenções antes de articular com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo as alternativas que possam corresponder a soluções futuras das inicialmente previstas. Portanto, está aberta a porta para nos sentarmos e conversarmos sobre alternativas. Portanto, eu vou informando sobre a evolução da situação. Depois, informar também que, mais um ano, o município procederá à oferta dos cadernos de fichas e cadernos de apoio aos alunos matriculados, a todos os alunos matriculados no agrupamento de escolas e também, tal como já fizemos o ano passado, pelo primeiro ano, penso eu, aos alunos do ensino secundário dos cursos científico-humanísticos cuja oferta, portanto, que andem a estudar fora do concelho, mas cuja oferta não exista no concelho. Portanto, naturalmente, portanto, existirão depois maneiras de quem já fez as despesas depois serem ressarcidas. Informar também que, portanto, finalmente temos informação que finalmente vai ser implementado o projeto de sinalização turística inteligente, por parte de uma parceria que é da Associação ATLA, Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva. Portanto, o que se pretende com esta imagem é uma homogeneidade territorial na promoção do turismo. Portanto, prevê-se a substituição de algumas placas de informação pedonal e que, portanto, os novos equipamentos têm dispositivos eletrónicos, denominados beacons, que, portanto, têm a informação integrada, digamos assim, que depois permite os turistas descarregarem nos seus telemóveis, sem ser preciso andarem com papel sobre os elementos a visitar. Depois, também deixar aqui uma nota, uma referência, que em julho de 2011, há precisamente 10 anos, portanto, foi reativado o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, portanto, referindo que estão atualmente afetas a este gabinete duas colaboradoras, para além de uma prestação de serviços que temos com a ADRAL, Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, e que o que no fundo pretende é a promoção do desenvolvimento socioeconómico do nosso concelho. Depois também uma informação para a reunião de Câmara, que é, tendo em conta a impossibilidade de poder garantir a realização
de riscos para a saúde das populações, entre outros fatores, o município decidiu cancelar alguns eventos, nomeadamente os maiores, como demos nota disso também nas nossas redes sociais. Referi também que esta decisão foi, evidentemente, precedida de uma avaliação exaustiva, quer com os serviços, quer com as entidades ligadas à saúde, nomeadamente a Autoridade de Saúde Pública e a Proteção Civil. Dizia eu que, portanto, o momento Covid no Conselho, como vocês perceberam, houve aqui um aumento significativo de casos. O que nos parece é que a situação estará contida e, neste momento, registram-se ainda 11 casos. Daí, 11 casos positivos. Daí o Conselho ser classificado no risco elevado e, naturalmente, ter sofrido algumas restrições e condicionalismos que, como vocês sabem, portanto, todas as medidas estão disponíveis no nosso site para quem quiser melhor esclarecimentos. Desde logo, emitimos também um edital o edital 25 de 2021, com algumas medidas aplicadas ao nosso Conselho e, no que diz respeito ao município, também ele teve de tomar algumas medidas, nomeadamente a suspensão do atendimento presencial, um encerramento de alguns serviços e o que esperamos é que isto seja de facto muito, muito temporário e nós possamos voltar à normalidade anterior, porque assim é penalizador para toda a comunidade. Também no referido edital recomendamos portanto, às associações e entidades do Conselho também alguma prudência acrescida neste período. Esperamos que, como disse, este período menos bom passe rapidamente. Por último, dizer que foram testados todos os trabalhadores do município, melhor, praticamente todos os trabalhadores, e todos tiveram resultado negativo. Para além disso, também solicitamos à saúde pública, né, que tivesse atenção particularmente aos lares, que aqueles que faltasse vacinar tivessem em fase ou em condições de serem vacinados, que assim o fizessem. Portanto, tudo o que tivesse em falta para ser corrigido, digamos assim. Depois, continuamos a utilizar os nossos canais para sensibilizar e informar, continuamos a analisar possibilidades de apoio à nossa comunidade e a articular e a manter a evolução da situação. Por último, e como vamos fazer sempre, reforço mais uma vez o tal dever geral de cumprir com as orientações das entidades oficiais, particularmente a Direção-Geral de Saúde, mas não só. Portanto, neste período antes da ordem do dia era o que tinha. Não sei se algum dos meus colegas tem alguma coisa para este período. José Filipe, tens alguma coisa? Não? Então passamos, neste caso, à ordem do dia. Passamos à ordem do dia. Ponto 1. Proposta de aprovação da ata minuta. Portanto, a ordem de trabalho está a ser passada no ecrã. Portanto, hoje são 20 pontos, sendo o ponto 1, como referi, proposta de aprovação da ata em minuto. Depois, o ponto 2, que é a proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 17 de junho de 2021. Ora bem, portanto, eu proponho que este ponto seja retirado da ordem de trabalhos, essencialmente por dois motivos. Um deles, e o mais forte, é que a ata não seguiu atempadamente. E o outro é porque também o vereador Luís Miguel não está presente hoje por motivo de doença e, de facto, na ata há muitas intervenções dele e convém, digamos, a ata ser aprovada
com a presença dele. Portanto, ponto 2, ponto 3, informação sobre a atividade da Câmara. Na informação sobre a atividade da Câmara também tenho aqui 2 ou 3 notas que passo a ler. Portanto, referir que no dia 28 de junho foi instalada no Estaleiro Municipal uma estação meteorológica, já tínhamos aqui dado conta disso. Portanto, transmitem em tempo real os dados meteorológicos, tais como umidade relativa, precipitação, temperatura e velocidade do vento. Portanto, dispõe ainda de uma webcam que permite visualizar o estado do tempo. Portanto, os links de acesso, portanto, ficam disponíveis na nossa ata, está no nosso site e mais ou menos www.meteoalentejo.pt/Viana Alentejo. No dia 2, participei na reunião mensal do Conselho de Administração da GESAMB em representação da CIMAC, por videoconferência. No dia 1 de julho, eu e o Sr. Vice-Presidente reunimos com alguns elementos dos órgãos sociais da AXA, Associação de Cidadania para a Saúde e Ambiente. Portanto, é uma nova associação do Conselho, constituída recentemente, mas já em 2020, e sediada em Alcáceres. Portanto, foi feita uma apresentação genérica da associação, bem como dos seus estatutos e objetivos, de uma maneira muito, muito resumida. Portanto, o que a associação pretende tem como objeto atividades de caráter social na área da cidadania, saúde e ambiente. No dia 1 de julho, assinalou-se o Dia Mundial da Fruta. A este propósito, recordo que, portanto, que o município de Viana tem 2 projetos, um para o primeiro ciclo, outro para o pré-escolar, de distribuição de fruta gratuita nas escolas. Entre dia 4 e dia 9 de julho, decorreu na oficina do mestre Feliciano Branco Agostinho, o do Oleiro, em Viana, uma residência artística de criação e produção de peças cerâmicas. Portanto, o projeto que proporcionou o encontro entre 2 realidades e práticas artísticas, as da olaria tradicional e as do design gráfico e ilustrações contemporâneas, contou com a participação de 4 ilustradores nacionais: Bruno Reis Santos, Mantraste, José Torres, Mariana Margarida Malhão e Mariana a Miserável. E a família de artistas ceramistas, Feliciano Agostinho, pai e filho. Depois, também uma referência a julho de 2011, para referir que foi em julho de 2011 que teve início portanto, se realizou a primeira edição do programa Summer, destinado aos miúdos que, como sabem, às férias das crianças, que, como sabem, suspendemos agora no âmbito aqui da pandemia, mas estava prevista, embora uma edição para este ano, embora com algumas limitações. Depois de informar, por último mesmo, que no dia 8 de julho participei em mais uma reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, por videoconferência, sobre o momento da pandemia no Conselho, no Distrito, que, portanto, à semelhança do nosso Conselho, também os casos dispararam um pouco por todo o Distrito. Portanto, numa semana para a outra, os casos triplicaram no Alentejo Central, portanto, no nosso Distrito. Há alguma questão sobre isto? Alguma proposta? Alguma sugestão? Não? Então, passamos ao ponto 4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo seu Vice-Presidente no uso de competência subdelegada em matéria de administração urbanística. Portanto, isto é para conhecimento, portanto, os elementos foram-vos enviados. Pronto. Ponto 5. Proposta de fixação do preço de venda do livro Jesuíno Simões e a construção do Cineteatro de Viana do Alentejo. Portanto, à semelhança do que temos feito, portanto, propõe-se que, se puderem passar o anexo, eu agradecia. Maria Das, desculpa lá, qual é que é o valor proposto para a venda do livro? Desculpa lá. Portanto, é assim... 18 euros. 18 euros. Portanto, o município irá apresentar brevemente
esta publicação, no entanto, para ela ser vendida, portanto, a Câmara precisa definir o preço de venda e o preço de venda proposto são 18 euros. Portanto, eu pergunto alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Abstenção. Ponto 6. Proposta de alteração do preço de venda do IMAN Chocalho, Estrada Nacional 2, km 551. Portanto, também uma proposta já tinha sido definido e a proposta agora é para montante, Maria Deiras, desculpa lá. 5 euros. Abstenção também. Abstenção também. Passamos então ao ponto 7. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso. Portanto, isto é o ponto 7. Já estou a ver que também estão a passar aí. Portanto, o que se pretende é apenas a atribuição de um cartão para um município de Alcáceres. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Ponto 8. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do regulamento de apoio financeiro às atividades culturais. Portanto, o ponto 8 é uma transferência para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáceres de 180 euros e... Já estão a ver, ficamos sem som. Ok. Então estamos no ponto 8, duas transferências, uma para o Cantares de Alcáceres e outra para a Associação Gata, que são 230 euros e 40 cêntimos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Proposta de ratificação do acordo de colaboração celebrado com a CIMAC para a implementação do programa de apoio à redução tarifária. Portanto, como sabem, este programa permite descontos nos passes sociais. Concretamente, hoje este acordo diz respeito aos passes sociais dos estudantes e, resumidamente, precisamos deste acordo para que os miúdos paguem menos a componente do seu passe social. Alguém vota contra? Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Depois, o ponto 11 e o 12... Desculpa, este que estava era o ponto 9, que é proposta de ratificação do acordo de colaboração celebrado com a CIMAC para a implementação do programa de apoio à redução tarifária PAR. Portanto, este é que já votámos. Agora passamos ao ponto 10. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente 28/6/2021 relativa à desafetação do domínio público municipal de um troço da Estrada Nacional 257. Portanto, este assunto que foi já objeto de Assembleia Municipal, como estão lembrados, o que pretende é que o município passe para a gestão das infraestruturas de Portugal um troço de 3 km e pouco, sendo que é aquele que a legislação lhe permite ser feita esta transferência. Nós, claro que queríamos passar a estrada, os 12 km entre Viana e a Estação das Alcáçovas, mas, portanto, definições legais e impedimentos legais não nos permitiram e, por isso, aquele que é permitido, que a lei permite, são estes 3 km e é isso que nos propomos hoje aqui, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente de 28/6. Portanto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, depois peço à Maria Deiras que o ponto 11 e o 12 informes, faz favor, Maria Deiras. Não sei se tem som. Tens e bom, agora é bom. Pronto. Então, o ponto 11
já foi, portanto, é uma ratificação de uma alteração permutativa ao orçamento de despesa que houve necessidade de efetuar apenas por causa de adequar as nossas necessidades àquilo que o nosso equipamento, o nosso sistema informático permite. Isto teve que ver com um estorno que foi feito na rúbrica do gasóleo e depois não era possível fazer o cabimento sem injetar a verba que foi retirada no estorno. E não havia outra forma de fazer, foi contactada a Medidata, portanto, isto em termos práticos não tem influência nenhuma, mas só nos deixou fazer o cabimento do procedimento depois de termos feito o reforço da verba. Isto em termos da ratificação. Em termos da alteração do 12º ponto, é apenas o reforço de uma rúbrica de outros bens, nomeadamente por onde sai o pagamento de tintas, diluente, cordas, fios, ráfias, águas, por aí. É isto. É um reforço de 14 mil euros nessa rúbrica. Muito bem. Abstenção. Uma abstenção nos 2 pontos, não é, Zé Filipe? Pronto. Então passamos aqui ao ponto 13. Portanto, é a proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de 8/7/2021 relativo ao condicionamento de trânsito nos dias 10 e 12 de julho em Viana, do Alentejo. Trouxe da Estrada Nacional 254. Portanto, isto é uma ratificação de um despacho, como sabem, quando há interrupções e alterações do trânsito, tem de ser a Câmara a autorizar. Não sei se há alguma questão. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, ponto 14. Proposta de deliberação no âmbito do processo 5/20, cujo requerente é Manuel Lucílio Balmão das Neves. Portanto, eu não sei se há alguma questão em relação a este ponto. Não havendo, coloco à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Abstenção. Desculpa, abstenção. Abstenção. Ponto 15. Proposta de concessão de novo prazo para efeitos de procedimento de legalização no âmbito do processo 33/16, cujo requerente é Manuel Joaquim Panoias Santos. Pergunto também neste se há alguma questão. Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Ponto 16. Proposta de deliberação no âmbito do processo 45/14, cuja requerente é Andréa Jacinto Louro Grave. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, abstenção também, é isso? Abstenção do vereador Zé Filipe. Depois, ponto 17. Proposta de deliberação no âmbito do processo 185/20, cujo requerente é Hidrauviana Limitada. Há alguma questão? Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Zé Filipe. Ponto 18. Proposta de deliberação no âmbito do processo 77/20, cujo requerente é Reliable Source S.A. Ora bem, então pergunto eu, alguma questão? Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Abstenção. Zé Filipe abstém-se. Muito bem. Depois, proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Portanto, no âmbito das suas atividades, propõe-se uma transferência de verba para a Associação Humanitária no montante de 5.810 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, ponto 20. Proposta de atribuição de nome à Sala de Espetáculos do Cineteatro Vianense. Ora bem, portanto, como vocês já vimos no ponto 5, portanto, o município patrocinou a edição de um livro sobre este vianense, praticamente pode ser considerado assim, apesar de não ter nascido em Viana, que foi o Sr. Jesuíno Simões. Portanto, o Jesuíno Simões foi o homem que, assim resumidamente, mandou construir o Cineteatro Vianense,
Portanto, é um homem que nasceu em 1899, viveu em Viana do Alentejo praticamente e, portanto, digamos que era agricultor, era um grande agricultor, proprietário de vários imóveis, pertenceu aos órgãos diretivos de várias entidades locais, foi fundador da cantina escolar em Viana. Portanto, como sabemos, o objetivo era fornecer uma refeição às crianças que frequentavam o ensino primário na altura. Portanto, pertenceu a várias atividades, a várias entidades, como eu disse, e em 1943-44 começou, digamos, a construção, a ideia, pelo menos, da construção de uma nova sala de espetáculos em Viana. As obras tiveram início em 45 e em 49 foi inaugurado, portanto, foi inaugurado em abril de 49, era Presidente de Câmara o Sr. José Fragoso. Depois, o Sr. Jesuíno Simões viria a falecer no dia 1 de agosto de 1969, em Viana, com 69 anos. Portanto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que, portanto, em articulação com a família da família do Sr. Jesuíno, evidentemente, portanto, pretendemos apresentar um livro sobre o cineteatro e o próprio Jesuíno Simões e, para além disso, atribuir portanto, à plateia, à Sala do Rei do Chão, a Sala Jesuíno Simões, em homenagem ao seu construtor, fundador, ideólogo, digamos assim. Alguma questão, alguma observação? Portanto, não havendo, coloco à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Bom, chegamos ao fim da nossa reunião de hoje. Pergunto se, antes de encerrar, antes de dar por concluída a reunião, se há alguma nota, alguma questão, alguma coisa que queiram acrescentar antes de eu encerrar. Eu queria só perguntar a votação, porque perdi-me aqui um bocadinho porque tive que sair da sala, a votação dos pontos... Oh, Maria Daras, eu peço desculpa já, eu nem me apercebi que tu tivesse saído da sala, percebes? Não, dos pontos 5 e 6. 5 e 6... Tem a ver com a fixação dos preços, sim. 5 foi a abstenção do Zé Filipe. Os dois. Nos dois. Ok, obrigada. Sim. Obrigado. Ok, então, mais alguma coisa, mais alguma questão, observação, nada? Então, não havendo, despeço-me de todos, desejando que o momento, que apesar de estar melhor, ainda continuamos a passar de Covid no Conselho, melhor rapidamente, e que na próxima reunião já estejamos numa situação de risco normal, digamos assim, e que a situação esteja contida. Portanto, saúde para todos, não se esqueçam, cumpram as orientações da Direção-Geral de Saúde, das autoridades de saúde, da Proteção Civil, e muita saúde para todos e boa tarde a todos. Boa tarde. Tá, Felipe.